a importância do coração, os gestos e palavras do amor de Cristo. Este é o coração que tanto amou, a experiência espiritual pessoal e o compromisso comunitário e missionário. Tem uma pequena introdução e também uma conclusão, mas basicamente está nesses 5 capítulos. O que a gente viu? 2 capítulos. O primeiro, a importância do coração. Lembra? A palavra cardia, o que era o coração, o que é o coração, tanto para o povo antigo como o povo da Bíblia, que o coração, diferente de somente sentimento, é o lugar em que a pessoa é o que ela é, não dá para se esconder diante do que você é no seu coração, que o coração é o lugar que só Deus ele habita e só Ele toca, que o coração é o que faz a gente ser quem a gente é. Que a gente precisa no mundo de hoje regressar a essa ideia de coração. Não é que não seja sentimento, mas reduzir o coração somente a ideia de sentimento dá o que a gente dá nos dias de hoje. Uma sociedade hedonista, não é? Que busca o prazer, uma sociedade às vezes de futilidades, enfim. O coração que une os fragmentos, você se lembra que a ruptura ou a quebra da nossa essência, hoje o povo está quebrado, o povo vive em gavetas, o povo vive como se fosse 2, 3, 4 personalidades, e é preciso que, sabendo quem você é, traz a união dessa pessoa fragmentada que a gente está. Por muitas vezes a gente encontra a pessoa que na igreja é uma, em casa é outra, na família é outra, conforme o ambiente ela muda, ou conforme a situação ela muda. Não é aquela coisa, dê poder para alguém, você sabe que ela é uma pessoa fragmentada. Ou na hora que a pessoa ela é provada, daí aparece uma pessoa raivosa, uma pessoa irada, enfim, aparecem coisas que normalmente não aparecem. Por quê? Porque ela está fragmentada. Quando a gente entende quem a gente é de fato, busca essa identidade em Deus, causa então uma união daquilo que está fragmentado em nós. A gente se torna de fato pessoa. O fogo, não é? O fogo de Deus no nosso coração, o padre falou hoje na homilia. E o mundo pode mudar a partir do coração. O jeito que o mundo muda é somente pela santidade de vida e pela vivência de fato do que é o coração. Diferente do que se pensa, que as pessoas ficam brigando aí, não é por política, ideologia, isso, aquilo, outro, que vai mudar o mundo ou mudar o país. O segundo capítulo é que os gestos e as palavras de Cristo são tradução do amor dele que está no coração dele. Então, os gestos que refletem o coração, o olhar de Jesus refletia aquilo que estava no coração dele, as palavras de Jesus, enfim, isso que a gente viu. Terceiro capítulo. Este é o coração que tanto amou o mundo, ou que tanto amou. Essa frase é quando Jesus aparece a Santa Margarida. Ele mostra o coração para ela e diz essa frase: esse é o coração que tanto amou o mundo. A devoção ao coração de Cristo não é um culto a um órgão separado da pessoa de Jesus. Entende isso? Não é em si mesmo o coração físico de Jesus, não é isso. Quando você cultua o coração de Jesus, você está cultuando a pessoa dele e o amor dele. Por isso que o padre disse, não dá para ir para o céu se a gente não aprender a amar o coração de Jesus. Porque aprender a amar o coração de Jesus é aprender a amar ele. E é isso que a gente fala, lembra? Que o Senhor faça o nosso coração semelhante ao dele. O que contemplamos e adoramos é Jesus Cristo por inteiro, o Filho de Deus feito homem, representado numa imagem sua em que se destaca o seu coração. O Papa vai falar aqui do uso das imagens, e de modo especial da imagem do coração de Jesus. Nesse caso, o coração de carne é entendido como a imagem ou sinal privilegiado do centro mais íntimo do Filho encarnado, e do seu amor ao mesmo tempo divino e humano, porque mais do que qualquer outro membro do seu corpo, é o índice natural, o símbolo da sua imensa caridade. Então veja, a fé
Diferente do que os protestantes pensam, porque eles também precisam do que o padre vai falar aqui, a fé precisa de elementos simbólicos. Não existe fé abstrata. Aristóteles vai falar que não tem nada que está na nossa mente que não tenha que ter passado por algo concreto. Quando a gente usa dos nossos sinais, são para facilitar a nossa fé, a compreensão da nossa fé. Lutero, quando se revoltou contra a igreja, ele achava que a igreja estava poluída de símbolos, e esses símbolos atrapalhavam chegar até Deus. Então era preciso tirar todos os símbolos, para que a pessoa fosse direta para com Deus. Mas, gente, não existe isso, porque daí vai dar um Deus abstrato, uma abstração. A gente não consegue viver somente de abstração. Quando você fala alguma coisa de abstração, de alguma forma você tem que colocar ela no modo concreto. O uso da liturgia e o uso da nossa fé, ela usa de elementos simbólicos para mostrar algo relacionado à nossa fé. Então, por exemplo, quando você vem na missa, a missa ela é cheia de símbolos, cheia de sinais. A roupa do padre, por que o padre está com uma roupa diferente? Porque é preciso destacar que existe uma pessoa que vai exercer ali um papel diferente do povo. Mas não é qualquer roupa, tem que ser uma roupa que lembre no nosso inconsciente a pessoa de Cristo, ou aquilo que a igreja faz. Se você, por exemplo, pega um desenho aí, um desenho, né, de um homem vestido de batina branca, mesmo que ele não tenha feições do Papa Francisco, você se lembra do Papa, da pessoa do Papa. Aquilo então auxilia a visão da nossa fé. As velas, toalha, o canto, os quadros, as imagens, tudo isso é simbólico. Os gestos que a gente faz na missa, por que a gente ajoelha? Porque é um gesto simbólico de adoração. Ele é simbólico, por quê? Porque ele espera que o seu coração também esteja ajoelhado. Mas ali está mostrando para todo mundo, se alguém chegar na missa nesse horário e ver todo mundo ajoelhado, vai perguntar: opa, está tendo alguma coisa diferente agora. Então os símbolos, eles falam disso. A igreja sempre usou dos símbolos, desde lá as catacumbas. E se você pegar na Idade Média, não tinha o livro como a gente tem agora. O padre falou domingo na missa, a Bíblia eram aqueles rolos. Nenhuma pessoa tinha os 73 livros da Bíblia em casa. O máximo que podia ter era uma ordem religiosa que tinha os 73 livros, porque era muito caro, gente. Era muito caro. No máximo, por exemplo, uma pessoa tinha um rolo. Uma vez, uma pessoa estava passando necessidade, e São Francisco tinha um rolo do profeta Isaías. Ele trocou por uma chácara e deu a chácara para os pobres. Então, assim, até a Idade Média, como é que se evangelizava? Pelos símbolos. E aí que entra, de modo especial, as imagens, os vitrais. São Bernardo vai falar que as imagens, os vitrais, são o evangelho dos pobres. O povo não tinha cultura para ler, não tinha livro, não tinha acesso. Como é que eles vinham, por exemplo, o que tocava no coração deles quando eles vinham lá um vitral de Jesus multiplicando os pães? Aquilo tocava o coração deles. Era assim. Então a igreja sempre viu assim. Mas ninguém está falando que aquele vitral é Deus. Aí seria idolatria. A igreja então sempre usou de símbolos. Como o padre disse, Lutero veio e achou que estava muito poluído. E pode ver, o pastor, quando ele preside lá o culto, ele não tem roupa, é a roupa normal. Por quê? Porque foi destituído essa questão dos símbolos. Só que eles não percebem que eles acabam sim usando os símbolos. Hoje em dia você vê até aberrações por aí, né? É gente com óleo consagrado, com caneta consagrada, com vassoura consagrada, com isso, aquilo, outro. O que no fundo é isso? São símbolos.
que são usados, mas como não vem da igreja, então eles acham que tá beleza, né? Entre os símbolos, uma coisa que se destaca é as imagens. Aqui é preciso que o padre fale de um negócio que chama presença de Deus. Existem vários tipos de presença de Deus. Lembra que o padre falou que quando você está em estado de graça, falou na missa, Deus mora aí? É um tipo de presença. Como que chama essa presença de Deus no seu coração? O padre falou na missa, inabitação trinitária. Mas existem outros tipos de presença. Por exemplo, Deus está na pessoa do padre, in persona Christi. Há uma presença de Deus no padre. Existe uma presença de Deus nas coisas abençoadas, óleo, sal, imagens. Existe uma presença de Deus. Quando a coisa é abençoada, a eficácia daquela coisa abençoada depende da fé da pessoa. Entende? Então, por exemplo, a imagem, uma imagem que você abençoa, aquilo tem eficácia, desde que aquela pessoa, quando vai diante daquela imagem, pense em São Jorge, em São Miguel, em Nossa Senhora. Se só for abençoar por abençoar, fica ali abençoadinha e... entende? A água benta, a mesma coisa. O sal benta, a mesma coisa. Por isso é uma bobeira. Hoje mesmo perguntaram para mim, qual que é a diferença de água benta e água exorcizada? Ou sal exorcizado? Porque as pessoas pensam que assim, exorcizado é mais power, né? Não, gente. Essas coisas dependem da pessoa, são sacramentais. Agora existe um negócio que é mais power mesmo, que se chama sacramento. Os sacramentos têm uma presença eficaz de Cristo, ou seja, independente da pessoa, é Cristo que está ali. Entende? Ela tem eficácia por si só. Existe uma presença na Eucaristia diferente dos sacramentais, que é uma presença substancial. É Ele. Entende? Aqui não é Ele, mas tem uma presença dele aqui. Mas está com a hostinha aqui. Não é a hóstia aqui. Lá é Ele. Aqui é uma presença dele. Percebe a diferença? Na missa também, a palavra de Deus tem uma outra presença. Por isso que o diácono faz a procissão com a palavra, o padre beija a palavra. Por quê? Porque existe uma presença também na palavra, mas não é substancial. E também não é uma presença igual de objeto bento. É diferente a presença. É uma presença virtual. Virtual que não é de internet. Virtus em latim é força. Quando a palavra de Deus está sendo proclamada na missa, ela tem uma força de se tornar palavra dele. Entende? Só que o uso das imagens, o uso correto das imagens, traz sim uma presença. Por exemplo, você não pode negar que Deus, por providência dele, sabedoria dele, quis colocar um tipo de presença de Nossa Senhora na imagem de Aparecida de lá. Não é? Por que você quer ir lá? Você não pode comprar uma Aparecida aqui, abençoar e ficar aqui? Pode. Tem um tipo de presença de Deus e Nossa Senhora ali? Tem. Mas por que você tem que ir lá? Porque Deus quis acumular de uma graça especial aquela imagem. Percebe? Muito bem. O que o Papa vai falar? Que a imagem do coração de Jesus é a imagem por excelência dele, que traz essa presença especial de Deus, mesmo, ele vai dizer isso, mesmo que aquela imagem seja feia, desde que ela cumpra a sua missão, que é o quê? Apontar para esse amor de Deus por nós, de Cristo por nós. Tá bom? Nesse caso, o coração de carne é entendido como imagem ou sinal privilegiado do centro mais íntimo do Filho encarnado e do seu amor ao mesmo tempo divino e humano.
porque mais do que qualquer outro membro do seu corpo, é um índice natural, símbolo da imensa caridade. Então veja, que de alguma forma, Deus quis esse símbolo do coração. Por quê? Porque a gente vê isso já na antiguidade, a antiguidade sem saber de Cristo, de Bíblia, de nada, a antiguidade sendo educada para dar valor ao que é o coração. Quando chega Jesus e a nossa fé precisa de símbolos, não tem nenhum órgão no corpo de Jesus, nenhum membro do corpo de Jesus que possa significar mais esse amor por nós do que o nosso coração, do que o coração dele. Por quê? Porque isso já está inscrito na nossa cachola. Entende? Então por que não é a mão de Jesus, não é o pé, não é a orelha, não é tudo Jesus? É tudo. Só que existe um lugar próprio, simbólico disso, o coração dele. A adoração a Cristo. Veneramos essa imagem que o representa. Vejam, é um culto de veneração. O culto na Eucaristia, por exemplo, é um culto de adoração. É um culto a Deus, de latria que chama. Aqui é um culto de veneração. O que significa isso? Significa que aquilo tem uma presença, não é coisa boba. Quando abençoado, existe uma presença. Por que você abençoa os objetos, gente? Para você pedir um tipo de presença de Deus ali. Senão você compra a imagem do coração de Jesus, leva para casa e pronto, virou uma estátua, é uma estátua. Quando você abençoa, não. Tem um tipo de presença ali. Uma presença que deve levar você a venerar. O que significa venerar? Você olhar para aquela imagem e levar o seu coração lá. Porque aquela imagem não é ele. Essa imagem não é ele. Percebe isso? Quando você olha para a Eucaristia, não. Você não tem que olhar lá. Você tem que olhar aqui mesmo. É ele mesmo ali. Veneramos essa imagem que o representa. Mas a adoração dirige-se apenas a Cristo vivo, na sua divindade em toda a sua humanidade, para nos deixarmos abraçar pelo seu amor humano e divino. Seja qual for a imagem utilizada, como o padre falou, é certo que o objeto de adoração é o coração vivo de Cristo e nunca a imagem em si mesmo. A adoração da imagem em si mesmo, aí sim seria idolatria. Percebe a diferença? No fundo, os protestantes, eles não querem admitir isso, porque explicado é. Eles não querem. Eles acham que a gente chega aqui e fala que isso aqui é Deus, ali é Deus. Nenhum católico em sã consciência fala isso. Seja qual for a imagem utilizada, é certo que o objeto da adoração é o coração vivo de Cristo e nunca uma imagem, porque faz parte do seu corpo santíssimo ressuscitado, inseparável do Filho de Deus. Não o adoramos isoladamente, mas na medida em que com esse coração é o próprio Filho encarnado que vive, ama, recebe o nosso amor. Por isso, qualquer ato de amor ou de adoração ao seu coração é na realidade e propriamente tributado ao Cristo mesmo. Então vamos ver, olha só, vamos entender o culto da igreja. Quando o padre coloca aqui o Santíssimo, você não precisa levar o seu coração lá para cima, ele está aqui. O padre vai incensar ele. Você vai rezar para ele. Aqui nas imagens, tudo aquilo que a gente faz e pode fazer, pode ficar ajoelhado na frente da imagem, você não está fazendo idolatria, pode incensar, pode rezar. Por quê? Porque está sendo espelhado quem ele está lá em cima. Ninguém está adorando essa madeira aqui, ó. Você não está ajoelhado sobre a madeira, você está ajoelhado diante de uma imagem que remete você a ele. Então você está ajoelhado para ele lá. É para isso que servem as imagens, porque a nossa mente é assim, ela necessita de símbolos. Quando você pega lá, é famosa essa resposta, né? Quando você pega lá a foto de alguém que já faleceu, uma mãe, um irmão, sei lá, você beija aquela foto, você não está beijando a foto, o papel, você está beijando quem? A pessoa.
É assim. A veneração da sua imagem. Então o que o Papa coloca? Tem um ponto para falar disso. A imagem de Cristo com o seu coração não é uma simples ilustração ou uma escolha arbitrária entre tantas possíveis. O que o Papa quer dizer? Olha, não é simplesmente a imagem do coração de Jesus, não é algo assim que nasceu da cabeça de um artista, ou simplesmente algo arbitrário, podia ser o bom pastor, tem algo diferente ali que Deus quis, para que ficasse de modo visível, de uma forma concreto, simbólico, esse amor dele por nós. Por isso que é pedido que as nossas casas tenham uma imagem do coração de Jesus. Você pode ter as imagens que você quiser, de São Miguel, de São Rafael, de Nossa Senhora, de Jesus Misericordioso, mas acima de tudo a imagem do coração de Jesus. Não é à toa que existe um rito de intronização da imagem do coração, da estampa do coração de Jesus nas casas. E é dito ainda que essa imagem do coração de Jesus e do coração de Maria, ela esteja de um modo visível para quem entrar na casa. Não só para afastar as coisas de ruim, mas para mostrar que ali tem dono naquela casa. A imagem de Cristo com o seu coração não é uma simples ilustração ou uma escolha arbitrária em tantas possíveis. Como o padre falou, às vezes você vê lá um quadro de Jesus Bom Pastor, bonito. Você vê um quadro de Jesus, a pecadora lavando o pé de Jesus, é bonito. Mas do coração de Jesus é diferente, por causa do tipo de presença que o próprio Cristo quis deixar nela, naquela imagem. Ele emerge, e ele vai falar no texto, mesmo que aquela imagem não seja tão bela artisticamente, lógico que desde que tenha os traços, né? Pelo menos o mínimo aí possível, não seja uma aberração, que hoje em dia a gente está num tempo das pessoas profanarem as imagens, fazendo imagens distorcidas, né? Mas quanto mais bela for a imagem, é lógico que mais facilita você elevar o seu coração. É como um canto na missa. Você vem na missa, o canto está tudo desafinado, para você elevar o seu coração é mais difícil. Você vem numa missa e o canto está saindo, que eleva a sua alma, mais fácil você entra em sintonia. É a mesma coisa a questão das imagens. Ela emerge como um símbolo real e vivo que aponta diretamente para a fonte da salvação da humanidade, superando qualquer concepção meramente abstrata ou artística. Olha aí, não foi a cabeça de um artista isso, foi de fato uma inspiração de Deus. A imagem integral de Cristo com seu coração ganha ainda mais significado ao unir diferentes elementos visuais que convidam ao relacionamento pessoal. O coração ardente em chamas, simbolizando o amor divino e humano. O olhar que convida ao encontro e diálogo. As mãos fortes que oferecem amparo. A boca que expressa uma comunicação única com cada pessoa. Essa composição transcende a mera contemplação, abrindo caminho para uma relação viva e transformadora com Cristo. Veja que essa imagem do padre aqui, ela tem até a Eucaristia, que também ajuda você a entender o mistério. O que você come na Eucaristia? Cristo vivo, mas de modo especial é o coração dele vivo. Se você pegar lá o milagre do anciano, quando a Nasa ela estudou o milagre, você vai ver que o pedaço do coração da Eucaristia que está lá no censório, que está lá guardado no anciano, é um pedaço do coração dele. Entende? Então, ajuda ao nosso encontro as imagens. Por exemplo, existe um meio de oração que se chama contemplação. A contemplação é quando você eleva o seu coração a partir da meditação. Então vamos supor, quando você vai rezar o terço, você fala a sua dezena, você tem que falar a dezena, né? A anunciação do anjo e a encarnação do verbo. Naquelas 10 Ave Marias, você tem que ficar pensando naquilo. Como que foi? O que é esse mistério? Você está fazendo uma oração vocal e você está meditando.
Conforme você vai fazendo isso, chega uma hora que Deus manda um relâmpago no seu coração, que pode ser de amor, que pode ser de entendimento de uma coisa, que pode se sentir de amparo, de não estar sozinho, de solução de uma dificuldade, mas isso é Deus que dá assim, ó. Só que para ter esse, que é a contemplação, é preciso passar pelos dois primeiros, que é a oração vocal e a meditação. Você pode fazer isso quando você lê a palavra, você lê o texto bíblico, fecha e fica pensando no texto. E você pode fazer também quando está olhando para uma imagem. Você fica diante da imagem e fica pensando como que era a mão de Jesus, o cheiro de Jesus, o cabelo de Jesus, o Jesus que eu guardo aqui, a imagem que eu tenho dele no meu coração é assim, ou ele é mais loiro, ou ele é negro, ou ele é não sei o que, esse Jesus, a altura de Jesus, não sei o que, você vai naquilo, aquilo já é oração aquilo. De repente, só de estar olhando ali para ele, pensando nele, Deus já dá um... Santa Teresa fala que ela se converte assim. Santa Teresa, ela fala, é lógico que aqui é coisa de santo, né? Ela fala que ela se converte com 40 anos. Só que o confessor dela, o padre que confessava ela, falou que ela nunca tinha feito um pecado grave antes. E ela achou que ela converteu com 40. Ou seja, depois dos 40 teve um que virou a chavinha de vez. O que foi esse? Uma imagem de Jesus flagelado. Ela passou diante da imagem e ela se sentiu amada por ele. Santa Faustina estava lá no baile e aparece Jesus tudo machucado. Até quando você vai fugir de mim? Percebe então? Essa contemplação é assim. E ele pode vir, às vezes você pode estar lendo a palavra, você pode estar rezando, você pode estar olhando a natureza. O dom da ciência no fundo é isso. Você pode ter essa contemplação olhando a imagem, olhando o Santíssimo, mas você vai e começa, ajuda a nossa inteligência. Veja, num filme, quando você pega um filme de Jesus, por que você chora? Porque de alguma forma aquele ator conseguiu transmitir algo dele no seu coração. A imagem integral de Cristo com o seu coração ganha ainda mais significado ao unir diferentes elementos visuais que convidam a esse relacionamento. Então você vai pegando e vai entendendo várias coisas, e cada vez que você vai contemplando essas imagens, às vezes você pode pegar detalhes que às vezes você não pegou. Tem um livro que se chama A Volta do Filho Pródigo. Ele faz uma meditação de um quadro do Filho Pródigo, que ele parou e ficou meditando nas mãos do pai, no abraço do pai, o filho como é que volta, mas tudo aquilo era um quadro de um pintor. Pelo quadro ele faz um livro que é no fundo um livro de meditação. A veneração na sua imagem, isso vai além da atração que podemos gerar às várias imagens do coração de Jesus, pois não é que diante das imagens de Cristo se deva pedir alguma coisa a essas imagens, ou depositar confiança nela, como antigamente os pagãos faziam, mas que por meio das imagens que beijamos. Então tem problema beijar a imagem? Tem problema ajoelhar na frente da imagem? Não tem problema nenhum, porque você não está ajoelhando ou beijando de fato a imagem. Lembra da foto? A foto, você está pensando na pessoa. Os pagãos, o povo romano, por exemplo, eles andavam com pequenos amuletinhos assim, em forma de deuses, e eles achavam que aquilo protegia eles. Também no livro de Macabeus aparece isso. Eles andavam com aquele tipo de amuleto e achavam que aquilo que protegia eles. A mesma coisa pode acontecer conosco, sim. Olha o que fizeram com o escapulário. Virou coisinha de moda. Tem um monte de gente que não sabe o que é. Tem um monte de artista usando aí que não sabe o que é, porque usa feito amuleto, crucifixo, terço pendurado lá no carro.
Há um tipo de presença ali, mas se eu não rezar, que eficácia vai tendo? Lembra que o padre falou? Se é abençoado, depende da pessoa a eficácia. De forma que, por muitas vezes, a gente corre o risco sim de transformar certos objetos em amuleto. Então, por exemplo, quebrou a imagem da pessoa. E aí quebrou de uma forma que não dá para restaurar. E aí a pessoa fica com, ai, padre, o que eu faço? Eu tenho dó de jogar, não sei o que. Meu, é uma imagem. Você vai moer bem moído ela e vai enterrar, ou vai jogar numa água corrente e vai comprar outra e vai abençoar e acabou. Mas fica aquele receio, aquela coisa, por quê? Porque aí sim tem um elemento meio supersticioso. Quebrou sem querer, você não profanou a imagem. Além disso, alguma dessas imagens pode parecer-nos pouco atrativas. Olha como o padre falou. Tem imagem do coração de Jesus que é feio, mas você vai lá, tá, Jesus está com a boca torta, tá vesgo, tá, né? O coração está do lado errado. Às vezes o Zezinho sabe, né? Às vezes as imagens que vêm da China podem vender coisa, então às vezes vem meio zoado, né? Para baratear a coisa sai zoado. Mas veja, é lógico que quando a imagem é bela, ela ajuda. Mas o Papa está falando assim que mesmo uma imagem fraca de feição vai ajudar você também. Além disso, algumas dessas imagens podem parecer-nos pouco atrativas e não nos mover muito ao amor e à oração. Isso é secundário, pois a imagem não é mais do que uma figura motivadora e, como diriam os orientais, não devemos fixar-nos no dedo que aponta para a lua. Pensa só, hoje, por mais assim fraca que sejam as nossas imagens, em casa, na devoção popular, você tem imagens muito melhores do que o povo tinha, sei lá, na Idade Média ou depois. As igrejas sim tinham imagens, mas eram porque contratava artista e tinha dinheiro para fazer. Eu lembro do Dom Joaquim. Dom Joaquim, ele tinha uma coleção de imagens de São Francisco. E ele tinha, assim, acho que umas 60 imagens de São Francisco, uma diferente da outra. Eu lembro que uma vez eu ganhei uma imagem de São Francisco de palha. E era toda simplinha assim, sabe? Não era de boniteza, mas era simples e era bonito porque era simples. E o bichão foi visitar a Totos. Foi lá e fanou minha irmã, levou embora para ele. É bom que está com o santo, né? Já está no céu já. Enquanto a Eucaristia é a presença real a ser adorada. Veja a diferença da Eucaristia. Se é a hóstia pequena, se a hóstia é grande, se é um fragmento da hóstia, é Ele. É a presença real a ser adorada. Nesse caso, trata-se apenas de uma imagem que, embora tenha sido abençoada, nos convida a ir além dela, nos orienta a elevar e unir o nosso próprio coração ao de Cristo vivo. Aquilo que o padre falou. Quando você está olhando para o Santíssimo, é Ele, você não tem que subir. Quando você está olhando para a imagem, aí você tem que subir. Pensar nele. Vamos diante da imagem do coração de Jesus e vamos fazer o nosso pedido. Você não vai fazer o pedido para a imagem, você vai fazer o pedido para Jesus. O amor sensível do coração de Jesus. O Filho eterno de Deus, que infinitamente me transcende, quis amar-me também com um coração humano. Os seus sentimentos humanos tornam-se o sacramento de um amor infinito e definitivo. O seu coração não é, portanto, um símbolo físico que só exprime uma realidade meramente espiritual ou separado da matéria. O olhar dirigido ao coração do Senhor contempla uma realidade física. A sua carne humana, que torna possível que Cristo tenha emoções e sentimentos muito humanos como nós, embora plenamente transformado pelo seu amor divino. A devoção deve alcançar o amor infinito da pessoa do Filho de Deus, mas é preciso afirmar que esse é inseparável do seu amor humano, e para isso ajuda-nos a imagem do seu coração de carne. O que o Papa está falando? Veja. Ontem o padre falava que o coração é o centro do nosso ser, que hoje em dia se resumiu o coração a sentimento, não é isso? Muito bem. Ele está falando o seguinte, que o sentimento não é ruim,
e que Jesus tem sentimentos por nós, sentimentos humanos, porque o sentimento é coisa de homem, de ser humano, não é coisa de Deus. Só que ele se fez homem, portanto ele tem sentimentos para conosco humanos. O que significa? O seu coração não fica alegre quando o seu filho conquista algo? Quando você passa uma afronta, o seu coração não dói? Você não fica triste com as pessoas? O coração de Jesus é um coração vivo e humano e divino. Então ele vai falar assim, daqui a pouco ele vai falar assim, que ao longo da teologia do coração de Jesus, por muitas vezes houve também uma ideia de somente racionalizar isso, ou seja, colocar isso só de modo teológico. Olha, o coração de Jesus é o lugar em que a gente encontra todas as nossas graças, todos os dons. Está errado? Não está errado, a teologia é isso mesmo. Só que a gente não pode se esquecer que o coração de Jesus, ele é também humano. Então é um coração que sente coisas por nós. Se você pegar no Evangelho, é assim. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus, pensa só, quando por exemplo José morre, se quando Lázaro morreu ele chorou, imagine quando José morreu, se sentiu traído, angústia, a palavra angústia no grego significa isso, é uma dor no coração, de esmagar o coração. Por várias vezes Jesus tem angústia, não só no horto foi o ápice dessa angústia. Aonde que estava essa angústia? No coração dele. Mas por exemplo, quando ele se deparava com a falta de fé do povo, aquilo angustiava ele. Não é assim quando você tem alguém que você ama e aquela pessoa não se converte, não dá uma dor no seu peito, uma angústia? Jesus tem essa angústia também. Alegria, felicidade, humor, tudo isso Jesus tinha, gente. O padre fala sempre, né? Se você pegar o Evangelho, os evangelistas, eles vão contar aquilo que assustou eles. Eles não vão contar a vida corriqueira de Jesus. Jesus foi lá, comeu, depois ele tirou uma paia depois do almoço, depois foi dormir 11 horas da noite, porque isso é comum, era algo comum que Jesus fazia. O que eles vão contar? Aquilo que surpreendeu. Ele transformou água em vinho, ressuscitou lá um jovem, curou um paralítico e por aí vai. Se você pega o Evangelho, o que assustou os discípulos, eles colocaram. E repara que o evangelista João coloca que Jesus chorou quando Lázaro morre. Ou seja, aquilo assustou os apóstolos. Peraí, Jesus então ele pode chorar. E o texto fala assim, depois que Jesus chorou, o texto fala, olha como ele amava Lázaro. Olha o coração de Jesus. Mas tem uma outra coisa aí, que é assim, se o que assustou foi Jesus ter chorado, significa que o dar risada de Jesus era algo comum. Entende? O estar feliz, estar dando risada era algo que não impressionava os apóstolos, porque eles viam Jesus dando risada toda hora. Quando ele chorou, daí impressionou, daí eles colocaram no papel. A ideia que às vezes a gente tem é de um Jesus marrudo, né? Que fica lá com a lupa esperando você errar para descer o sarrafo, igual desceu lá no templo. Essa é outra coisa. Jesus fica bravo, ele tem ira. Ele não tem sangue de barata. Jesus chega para os apóstolos, para os fariseus, e chama eles de sepulcros caiados. Vamos traduzir. Você vai traduzir na sua cabeça, que eu não vou falar. Mas Jesus fala assim para os fariseus: vocês são filhos de uma prostituta. Traduz na sua cabeça, você vai saber o que ele xingou.
Veja que ele tem ira, uma ira santa, como a gente aprende, como a gente sabe, a partir do texto bíblico, e como a ira santa é uma virtude. Na hora que ele expulsa os vendilhões do templo, por exemplo, da onde que nasceu assim, do nada? Não, do coração dele. O coração dele tem sentimento por nós. Então, quando a gente faz umas burradas, também a gente passa pela ira santa dele. Veja, Deus castiga no sentido, bateu, levou, não. Mas que ele nos coloca de castigo, coloca. Porque quem ama, educa. Repara então, que não é ter sangue de barata, não é, ele se alegra, ele se entristece, e ainda hoje é assim. Isso que o Papa também fala, é um amor sensível, olha a palavra dele, é um amor sensível de Jesus por nós. De forma que, quando a gente passar por nosso juízo, a gente vai ver todos esses sentimentos de Cristo por nós. A gente vai ver tudo aquilo que ele passou por nós. Amor sensível ainda. Há uma observação interessante sobre como a teologia, influenciada pelo pensamento grego, tendia a relegar o corpo e os sentimentos a um plano inferior. Aquilo que o padre falou. A teologia do coração de Jesus desenvolveu que o coração de Jesus tesouro das graças, enfim, tudo isso é teologia, e que bom, mas se ficar só nisso, fica um negócio frio. Porém, o que a teologia negligenciou, teoricamente, o povo preservou na prática da devoção. Esse sentimento que o padre falou, ele está muito mais na vida do povo do que dos teólogos. Um é melhor que o outro? Não, os dois têm que andar junto. Os teólogos vão corrigir quando essas devoções forem exageradas. Mas, ao mesmo tempo, o povo vai corrigir também a frieza dos teólogos. Então, as duas coisas têm que andar junto. Mas o povo compensou essa questão do coração de Jesus nos sentidos como? Através da devoção, como? A via sacra. Quando você vai meditar a via sacra, você vai lá nos quadrinhos, tal, papapá. Aí você vai vendo, Jesus encontrou a sua mãe. Automaticamente você pensa assim, como que foi esse encontro? Ela chorou, ele chorou. Bom, se teve choro, teve sentimento. Pela veneração das chagas. E você, Santa Teresa, por exemplo, fazia muito isso. Ela ficava pensando nas chagas de Jesus, se aquelas chagas fossem nela. A devoção do preciosíssimo sangue, do coração, da face de Jesus, do coração de Jesus, tudo isso foi o povo que foi aprendendo e foi trazendo também para a riqueza católica. Que esse coração é um coração vivo e que se sente as coisas por nós. O povo manteve viva a conexão com aspectos humanos, psicológicos e históricos de Jesus. Essas práticas alimentam a imaginação, o coração e o amor por Cristo, preenchendo as lacunas deixadas pela teologia acadêmica. É disso que sai, por exemplo, um quadro, um poema, uma música. É disso. É da meditação sentimental dos sentimentos do coração de Jesus ou da vida de Jesus. Quando você pega um São Tomás de Aquino, você pega um Tão Sublime, ou um Adoro Devote, por que a igreja ela apoia que as pessoas cantem e saibam esses cantos? Porque ela une as duas coisas. Ao mesmo tempo que ela é teológico, ela mostra elementos de sentimento. E somente um santo inteligente que é capaz de fazer isso. Hoje, os nossos cantos, eles estão profundamente só sentimentaloides. E aí falta muita teologia. O Padre Zezinho bate direto nisso, nos cantor novo.
né? É muita coisa assim de sentimento. Parece que a música boa é aquela que eu choro. Só que se não tiver teologia, é só sentimento. Então, existe um tríplice amor no coração de Jesus, que a gente deve ao coração de Jesus. Primeiro, que no coração de Jesus está o amor divino infinito. Aí você vai pegar a ladainha, você vai ver lá um monte de coisa que a teologia entendeu como esse amor infinito. É um amor espiritual humano, concreto, e é um amor sensível. Esses três elementos estão então quando a gente olha para o coração de Jesus. Esse tríplice amor revela a plenitude do mistério da união entre a natureza divina e humana de Cristo, onde o infinito desce ao finito, permitindo-nos experimentar a imensidão do amor de Deus através do coração humano de Jesus. São João da Cruz, que era outro santo que unia essas duas coisas que o padre falou, em sua mística exemplifica o amor recíproco entre Cristo e a alma, onde o lado ferido do Senhor simboliza um chamado à plena união de amor, mostrando que o infinito se inclina para um encontro de intimidade e reciprocidade com a humanidade. O que São João da Cruz fez, gente? Ele só desenrolou, desmembrou o que era o Cântico dos Cânticos. Os judeus, eles eram divididos em relação ao livro Cântico dos Cânticos. Muitos judeus não queriam que entrasse no cânon deles o Cântico dos Cânticos, porque eles não entendiam, eles olhavam aquilo e viam uma mulher correndo atrás de um homem. Para que vai por isso? Mas, como a igreja é inspirada por Deus, o livro Cântico dos Cânticos entrou no cânon nosso, é livro canônico. Se é livro canônico, é a palavra de Deus. Muito bem. Os santos, os padres da igreja, sempre olharam esse livro como a alma correndo atrás de Jesus. Muito bem. Só que teve um santo que destronchou isso, que foi São João da Cruz. E ele vai contando e mostrando o que ele está vivendo, ele mesmo estava vivendo, como o Cântico dos Cânticos. A vida de São João da Cruz é o Cântico dos Cânticos vivo. Ele é a amada ali. Então é uma pessoa que corre atrás de Cristo, que vai atrás de Cristo, que Cristo vem e seduz. Na nossa vida é assim, o padre já falou, você já escutou em homilia. Cristo vem e nos seduz. Quando ele nos seduz, você fica meio groga aí, porque é da hora demais. Então você percebe a presença dele, seja com sentimento, seja com iluminação da inteligência, você percebe. Muito bem, quando você volta de novo a si, você quer de novo. Só que daí ele sumiu. Como o amado some, ele seduz e some. Aí o que você faz? Você começa a correr atrás dele. Igual você começa a ler a Bíblia, você começa a vir na missa, você vem num curso como esse. Por que você veio nesse curso? Porque um dia ele passou na sua vida e você está querendo de novo. Você começa a correr atrás dele. Só que ele se esconde. Mas de repente, quando menos se espera, ele aparece de novo e te seduz de novo. E daqui a pouco você está correndo atrás dele de novo. E assim vai indo, veja. A compreensão que você tinha talvez há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, das coisas de Deus, era uma, agora você é outro. Você vai correndo atrás. No Cântico dos Cânticos, chega uma hora em que ela está desesperada, já começa a doer o coração dela, procurando ele e não encontra. E no fundo ele é o rei, né? Ele é o príncipe. E aí ela pega e vai encher a paciência dos soldados. E os soldados não é ele. E os soldados ficam sem paciência com ele. O que os soldados fazem? Batem nela. Deixa ela como morta. Isso é o sofrimento que a gente passa. Porque na hora que ela levanta, ela ainda está procurando ele, mesmo depois de ter apanhado. Ela não vai desistir.
É assim que a gente deve fazer diante do sofrimento, continuar buscando Ele. Ele, quando vê que ela é diferente, ela é capaz de sofrer por ele, ele vai lá e busca ela para o palácio. Bom, ela passou no teste, ela me ama de verdade, ela não está interessada no meu dinheiro, na minha riqueza, ela foi capaz de sofrer por mim, então venha para o meu aposento. Só que assim, quando você pega o Cântico dos Cânticos, o lugar de intimidade não é o leito conjugal, porque olhando na perspectiva do Antigo Testamento, um rei no Antigo Testamento, ele tinha um monte de mulher, ele levava quem ele queria para a cama, só que ela é diferente. Para onde ele leva ela? Para a adega. A adega ninguém entrava, a adega é o lugar do vinho, a adega é um símbolo do coração de Deus, entra no íntimo, e ali eles se tornam um, ali que eles têm intimidade, ali eles se tornam um, existe uma comunhão, é como se chegasse na sétima morada. Por que o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas? Para mostrar que a adega chegou, o vinho melhor chegou. Esse vinho, você pega o texto da bodas de Caná, ele está apontando para a cruz. Esse vinho novo, essa adega, vai ser o coração de Cristo aberto na cruz. Quem que desmembrou isso? João da Cruz, porque ele viveu isso na pele, foi preso, foi perseguido, tinha essas rompanças assim místicas, né? Mas em qualquer um de nós é assim. Lógico que conosco o grau é menor, né? Com ele, Santa Teresa, Padre Pio. Perspectiva trinitária. O coração de Jesus também não é algo ausente do que é a Santíssima Trindade. Olha só, a relação com o Sagrado Coração de Jesus desvela um caminho profundamente trinitário. Embora essa devoção seja marcadamente cristológica, convidando-nos a contemplar diretamente Cristo, ela não termina nele. Seu coração humano sempre esteve chamá-lo de Abba, e até os seus últimos momentos na cruz. Veja, o coração de Cristo estava voltado para o Pai. A primeira leitura de hoje falava para a gente se aproximar de Cristo, para a gente ter os sentimentos de Cristo e para a gente ir até o Pai, que Ele é o sumo sacerdote. A primeira leitura de hoje é a mesma coisa aqui. Você adorando, se aproximando do coração de Jesus, você vai estar indo para o Pai. São João Paulo II captou belamente essa verdade ao dizer que toda a vida cristã é uma grande peregrinação à casa do Pai. E é engraçado que foi assim que anunciaram a morte de João Paulo II, não é? Ele voltou à casa do Pai, porque de fato era uma teologia que estava presente sempre na boca de João Paulo II. Nessa jornada, o Espírito Santo emerge como protagonista silencioso, habitando e inflamando o coração de Cristo. É Ele quem nos permite participar dessa relação filial única. Lembra a primeira leitura? Você se aproxima de Cristo para ir ao Pai, mas quem que te leva até lá? É o Espírito Santo. Quem é que dá essas moções que o Padre falou, sabe? Esse suspiro de amor quando você olha uma imagem de Jesus, uma imagem do coração de Jesus. Quem é que faz você rezar bem? Tudo é o Espírito Santo. Quem é que vai conduzindo, por exemplo, uma meditação, uma contemplação sua? É o Espírito Santo. É Ele quem nos permite participar dessa relação filial única, fazendo brotar também em nossos corações o mesmo clamor: Abba, Pai. O Espírito transforma a nossa devoção ao coração de Jesus em um movimento dinâmico que nos conduz à fonte de todo o amor, que é o Pai. Ainda sobre a Trindade. Essa realidade encontra sua expressão mais plena na liturgia da Igreja, onde, movidos pelo Espírito Santo, nos dirigimos ao Pai através do coração ressuscitado de Cristo. Assim, a devoção ao Sagrado Coração não nos prende a Jesus, mas nos leva pelo poder do Espírito a participar da sua própria relação com o Pai,
fonte de toda graça e plenitude. Veja, aonde em que isso se faz de modo mais eficaz? Na missa. Todos nós temos o dever de religião. O que é o dever de religião? O dever de adoração a Deus. Só que nenhum de nós consegue dar a devida adoração a Deus. Por mais que você reze bem, por mais que você faça coisas boas, a gente não consegue dar a devida adoração a Deus. Por quê? Porque Deus é Deus e a gente é gente. Deus é infinito e a gente é finito. Quando você vem na missa, quem é que está prestando culto devido a Deus? Jesus, o mesmo. É Ele que se oferece na missa. Ele se oferece de modo devido ao Pai. Como é que Jesus se faz presente na missa? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. Como que se dá, por exemplo, no momento da consagração? O que o padre fala? Veja, a adoração tem que ser prestada ao Pai. Mas para ser uma adoração eficaz ao Pai, tem que ser na medida do Pai. E a gente não consegue dar nessa medida. Então, o padre na missa fala assim: pedimos ao Pai que envie o Espírito Santo para transformar esse pão e esse vinho no corpo e sangue de Cristo. Porque quando transformar esse pão e esse vinho no corpo e sangue de Cristo, aí vai ter uma adoração perfeita ao Pai. Certo? Nesse movimento de descida e subida, entra nós, no vácuo. Por isso, gente, que mesmo que você faça uma oração perfeita em casa, não é nada perto do que a missa. Ah, não vou na missa porque eu rezo em casa, eu falo direto com Deus. Ai, bocó, você não consegue fazer essa ascensão e subida, por menor que seja a sua oração. Essa oração sua em casa, ela vai ter valor quando você vem para cá, e aí você traz isso, no ofertório é isso, você traz tudo aquilo que você passou na semana, que você rezou, que você chorou, que você conquistou, você traz, e aí quando o Espírito Santo vem e transforma pão e vinho no coração de Jesus, Jesus se oferece ao Pai, aquilo que você trouxe, sobe também. Senão fica um ato humano só, gente. Ah, eu rezo em casa, não preciso da missa. Você está falando que você não precisa do sacrifício de Cristo. Então a missa, por excelência, é o lugar do coração de Cristo aberto. Aprofundamento e atualidade. Como destacou o Papa Pio XII, essa devoção não nasce de revelações privadas, mas da própria mensagem evangélica. Presta atenção, o que é uma relação privada? É quando Jesus ou Nossa Senhora aparece para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Por exemplo, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, é uma revelação privada. A Santa Faustina, Jesus apareceu na Santa Faustina, é uma revelação privada. Quando ele aparece, Jesus aparece para Santa Margarida Alacoque, ele fala do coração dele. Mas a devoção, o Papa está falando assim, a devoção do coração de Jesus não começa ali. Começa já no começo da igreja. Começa quando João encosta a cabeça no peito de Jesus. Ele foi o primeiro adorador do coração de Jesus. Ele encostou a cabeça no coração de Jesus, escutou o coração de Jesus batendo. Lembra que o padre falou? É um coração sensível. É João que vê o coração de Jesus sendo aberto. A aparição a Santa Margarida é um plus, é uma ajuda a essa devoção. A mesma coisa a misericórdia. A devoção à misericórdia de Deus não começou com Santa Faustina, está desde o começo da igreja. Só que para dar ênfase, aí Jesus aparece a Santa Faustina. Percebe a diferença? Práticas como a comunhão das primeiras sextas, presta atenção, apostolado. Práticas como a comunhão da primeira sexta, a hora santa, na quinta-feira, né? São expressões espirituais que, mesmo não obrigatórias, não é obrigatório, ninguém é obrigado a ser do apostolado, a comungar às 9 sexta-feiras, mas isso é um plus que nos ajuda cada vez mais a adorar o coração de Jesus. Ajudam a redescobrir a proximidade do amor de Cristo, especialmente no mundo distraído pelo consumo e tecnologia.
No entanto, a devoção enfrenta desafios contemporâneos. Primeiro, a secularização, inclusive dentro da igreja. Não é? O que é a secularização? O mundo aqui dentro. Espiritualidade desencarnada, ou seja, existem aquelas pessoas, teólogos, padres, povo, que fica rezando para quê? Tudo é bobeira, mais importante é fazer, vamos transformar o mundo, vamos, sabe? Mas também existe a pessoa que assim, elas pensam em rezar e a casa dele está pegando fogo, a família dele lá está, né? Tem muita gente, por exemplo, que vem na igreja para fugir da família, fugir da casa. Então é uma espiritualidade desencarnada, que também não está na realidade, também está errada. E até formas modernas de jansenismo e gnosticismo. O que é jansenismo? Jansenismo era uma heresia que exaltava a divindade de tal forma que ninguém podia se aproximar dos sacramentos e de modo especial da Eucaristia. Quando entrou essa heresia, tinha gente que comungou uma vez na vida, porque as pessoas não se achavam, eu não sou digno, e aí não comunga. Ninguém queria ser padre, porque não era digno, sabe? Fica essa coisa. É um Deus lá distante, e não é aqui embaixo, ele não se importa conosco. As nossas igrejas aí do século XVIII, XIX, até mesmo aqui no Brasil, elas têm resquícios disso. Não é que elas sejam jansenistas, mas elas têm resquícios disso. Por exemplo, você vai na Candelária, você vê que lá na Candelária tem a imagem da Candelária, e lá em Simão tem um tipo de degrau em cima da cabeça dela, tem vários degraus assim. E lá em Simão é que ficava o Santíssimo quando era exposto. Era distante do povo, por quê? Porque ninguém é digno, então está longeão de nós. Entende? Assim, isso aí espalhou na igreja como uma desgraça. A aparição do coração de Jesus foi nessa época, foi justamente para combater isso. Por isso que Jesus vem e abre o coração e fala: esse é o coração que tanto amou o mundo, toque. Se ele mandou tocar, não é para ficar longe. E aí que começou os papas, os santos, Dom Bosco, combater isso. De modo que depois vai vir os papas e vão começar a falar da comunhão frequente. Depois vai vir um São Pio X e vai falar assim vai diminuir, por exemplo, a idade da primeira comunhão. Vai diminuir o jejum eucarístico, que antes, passou da meia-noite, você não podia comer mais nada, até a missa. Por isso que as missas eram de manhã, não tinha missa à noite, porque senão a pessoa ia ter que ficar o dia inteiro sem comer. E aí o Papa Pio X veio e falou: não, isso aí está afastando o povo da comunhão. A partir de agora vai ser 3 horas. Já foi um avanço. Depois veio a reforma litúrgica e agora é 1 hora. 1 hora não caiu, viu? Não vai ficar comendo X tudo, X bacon e vem comungar. Para mostrar um mínimo de respeito, entende? O que é o gnosticismo? Gnosticismo é seita. Vai virando seita, os escolhidos. Hoje em dia isso tem muito na igreja, hein? As novas comunidades, os movimentos da igreja, seguidores de padre, seguidores de youtubers, tem que tomar cuidado para não virar seita. Nós somos especiais. Por quê? Porque a gente jejua 8 dias da semana. Porque a gente fica plantando bananeira no espírito. Porque a gente reza 10.000 Ave Marias. Começa a virar seita. Começa a fazer coisa que a igreja não fala. Começa a querer vestir que nem vovó Mafalda aí, achando que aquilo é modéstia. Vai seguindo aí certos gurus da internet que vai virando seita. O Papa fala, ninguém dá bola. Xinga o Papa, fala mal do Papa. O guru da seita fala: amém, amém. E isso tem também com o padre. Gente que vai seguindo o padre, vira a seita do padre, o exercitinho do padre. A gente segue a igreja de Nosso Senhor e Nosso Senhor, gente.
Quando, por exemplo, certos movimentos na igreja começam a achar que eles vieram para salvar a igreja. Cada um tem o seu papel. Renovação, o caminho, o apostolado, a pastoral da juventude, a pastoral, sei lá, cada um tem o seu devido papel, assim como cada padre tem o seu devido papel. Não existe um padre que traga todas as virtudes de Cristo, não tem, nem Padre Pio. Mas a junção de vários padres vai trazendo a pessoa de Cristo na virtude que cada padre tem. Agora, hoje em dia a gente tem essa outra coisa para desenrolar, que é a questão dos youtubers, de Instagram, dessas coisas, que as pessoas também se acham no direito de julgar o Papa. Outro dia eu vi um padre falando na internet lá que é um absurdo, porque as canonizações de Santa Faustina, de João Paulo II, elas foram inválidas. Gente, quem é você na fila do pão para falar uma bobagem dessa, cara? Sabe? Tem muito hoje, hein? Siga a igreja, no passo da igreja. Tem gente que quer acabar com tudo da igreja, que quer, porque imagem, porque devoção, não precisa de nada disso. Tem gente que quer voltar lá para antes do concílio, lá está errado. No passo da igreja, gente. No passo da igreja. A pessoa começa a escutar aí um youtuberzinho aí, já começa, põe suspensório, né? A mulher fica de vovó Mafalda, e aí missa para ele que é válido é só missa tridentina. Acorde que você está entrando numa seita. Outra coisa que acontece isso é a aparição. Esses dias eu vi um cara, aquele cara de Jacareí, falando que a Terceira Guerra Mundial não aconteceu por causa dele. É um encapetado aquele homem. A devoção ao coração de Jesus é um antídoto contra esses dualismos, renovando a ternura da fé e a alegria da missão cristã. Esse dualismo, né? Um puxa de um lado, outro puxa de outro. O coração de Cristo é a síntese encarnada do Evangelho, como lembrou Santa Teresa do Menino Jesus. Nele encontramos infinita misericórdia divina e depositamos nossa confiança total. Essa devoção deve unir experiência pessoal e compromisso missionário, permitindo que o amor de Cristo transforme corações e comunidades em profunda união com o Evangelho. A mesma coisa, apostolado. O Padre Né falou que quem não pôr a fita não vai para o céu. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é o seguinte: quem não amar o coração de Jesus não vai para o céu. Entende? A gente vai criando seita, sabe? Muita nova comunidade, veja, tem os 10 mandamentos, né? Mas aí a pessoa entra para as novas comunidades, aí tem 500 mandamentos. Não pode pentear o cabelo de sexta. Não pode espirrar no sábado. Carne só sem gordura. Começa um monte de coisa arada. Não vou falar mais nada, senão vou me complicar. Vamos terminar aqui. Aí amanhã a gente vê o capítulo 4 e 5. Tá bom? Então a gente parou no capítulo 4. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor seja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.